Guys, bem-vindo ao canal Tech Santos BR. Hoje eu vou trazer para vocês uma dica aqui, né, sobre como identificar linhas duplicadas no Power BI, tá? Tem muita gente que precisa de identificar essas linhas duplicadas no Power BI para depois utilizar isso como contexto de filtro dentro do seu relatório na modelagem de dados, né? No Excel é um pouco mais simples, né? Você tem informação condicional e outras maneiras de identificar essas linhas. No Power BI, você tem que trabalhar com algumas ferramentas, né, que estão disponíveis dentro do Power Query para você conseguir identificar essas linhas duplicadas. Então, a dica de hoje que eu vou passar para vocês é como você faz isso utilizando o Power Query, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter é a chave, né? Aqui a minha chave, ela é uma coluna, né? Uma coluna personalizada que eu adicionei, que é um simples concatenei, né? Order number com a data, né? Que você pode notar que há alguns valores duplicados, né? Então, como que a gente vai fazer dentro do Power Query para identificar esses valores duplicados? Então, a primeira opção que você pode fazer é agrupar. O que agrupar faz? Então, ele agrupa uma coluna e você tem algumas opções de trazer a soma, média, mediana, min, máximo, contar linhas distintas e todas as linhas. O que a gente vai fazer nesse momento, né? Aqui, né? A gente vai contar as linhas. Para quê? Porque eu quero saber quantas linhas nessa tabela tem essa chave iguais, né? E aí, com a opção avançada, você consegue adicionar mais uma agregação. O que essa agregação vai ser? O que eu quero fazer? Eu quero retornar a minha tabela novamente. Então, eu vou pôr tabela expandida. Ou se não, somente tabela, tá? Tabela. O que é esse que eu quero? Eu quero que traga todas as linhas, certo? Então eu vou dar um OK. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a chave e vai trazer a contagem da linha, né? Então, dessa chave, ele tem duas linhas na tabela. E aqui, você clicar aqui na borda, né, da coluna aqui, ele te traz o que está dentro dessa tabela, que aqui ele criou uma tabela para cada linha, tá? Que foi aquela expressão lá, né, que a gente colocou lá para retornar todas as linhas da tabela, né, coluna tabela. Então, dentro dessa tabela, ele trouxe duas linhas, que são a contagem aqui, né, que ele fez um filtro que contou e agrupou essas duas linhas e formou uma tabela. O que a gente vai fazer aqui? Para que possamos identificar os valores duplicados, a gente vai precisar inserir aqui uma coluna de índice, tá? Então, depois do it aqui, a gente vai pôr aqui uma expressão, né, que é da linguagem M. O que essa expressão faz? Ela adiciona o índice, que é essa table.index column. O primeiro argumento dele é uma tabela. Como a gente quer retornar dentro dessa tabela, a gente vai colocar somente... Então, a gente vai usar aqui o underline. Significa que a tabela é essa. Depois ele te pede qual o nome da coluna, tá? Então, a gente vai criar a coluna. Vou colocar índice. Próximo, ele te pede initial value, que é o valor inicial. Como que esse índice vai se comportar? Então, a gente pode colocar 1 e ele vai se comportar incrementando, que é o increment as a number, né? Então, de 1 em 1, que é como ele vai se comportar o índice. Então, fechou. Aqui continua a mesma coisa. Se você dá um Enter, você vai notar que agora, aqui na sua tabela que foi criada, ela possui uma coluna de índice 1 e 2. Só que você criou uma coluna, certo? Só que aqui na sua tabela
você não declarou essa coluna. Então o que vai acontecer quando você clicar aqui para expandir novamente e retornar todas as linhas da sua tabela? Você vai notar que aqui ele não trouxe a coluna. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Precisa declarar essa coluna. Então no final aqui, vamos colocar a última coluna. O nome da coluna foi a coluna que a gente criou, índice. E o tipo de dado que ela é, number. Então agora que a gente declarou a nossa coluna, você pode expandir a tabela, né? Expandir toda a tabela, retornando todas as linhas. Então aqui ele vai trazer contagem 2, 2. Mas aqui ele vai trazer o índice 1 e 2. Então todas as linhas com índice 1 são linhas únicas, 2, 3, 4, sucessivamente, depende de quantas linhas duplicadas você tem na sua tabela, são valores duplicados. Então a partir desse momento você já consegue utilizar essa coluna no contexto de filtro na sua modelagem de dados, para você filtrar valores, quais os valores são duplicados e com a soma desses valores. Então você consegue fazer agregações e utilizar essa coluna como contexto de filtro. Então pessoal, essa é a dica de hoje aí da Tech Santos BR. Dá um joinha no vídeo aí, ativa o sininho e até a próxima.